mais, né? Vamos pra coletiva do Fluminense. Coletiva tá passando lá na Flu TV. E a gente vai assistir aqui agora. Coletiva do Fluminense não, né? Coletiva de Fernando Diniz, o treinador terceiro colocado do Brasileirão. Mais respeito, né? Boa noite, gente. Boa Vamos noite. dar início à coletiva do Fernando Diniz. Fluminense 1, Cuiabá 0. Vou passar aqui para... Boa noite, Diniz, Gustavo Garcia, GE. Globo. São duas perguntas. Eu queria que você fizesse uma análise, né, da partida, que começou com uma intensidade muito alta, foi coroado com um gol cedo, e depois acabou não conseguindo manter a mesma intensidade no primeiro tempo, né? E também falasse um pouquinho sobre a atuação do Cris Silva, que entrou no segundo tempo, teve 2 oportunidades boas. Primeiramente, boa noite. O time começou muito ligado, fazendo uma pressão muito alta, fez o gol. Concordo que a gente baixou um pouco a intensidade e não deveria. No segundo tempo a gente voltou a pressionar de novo no começo e eu acho que a gente terminou os últimos 15, 20 minutos do jogo com bastante intensidade, com as trocas, e merecíamos até fazer um placar mais elástico. Em relação ao Cris Silva, ele entrou muito bem, que ele tem treinado muito bem. O Pineda também fez uma boa partida e não teve nenhuma surpresa. Então, assim, jogou com segurança o Pineda, não teve nada defensivamente do lado dele, ajudou na construção, e o Cris Silva entrou fresco, um jogador que tem muita qualidade. Então, os dois jogadores que souberam aproveitar a oportunidade. Boa noite, Diniz, Max Pimenta da Sintonia Esportiva. Falando sobre os jogadores da escalação de hoje, muito se esperava que o Martinelli fosse ocupar a vaga do André, pelas características do jogador, pelo também de saída de bola rápida, e você optou pelo Felipe Melo. Você poderia explicar o porquê dessa opção pelo Felipe Melo ao invés do Martinelli? Simples, é um jogador que eu tenho muita confiança, já falei mais de uma vez, um jogador de outra prateleira. Está aí 5 meses trabalhando para poder voltar, praticamente 5 meses para jogar uma partida titular. É um jogador que sabe muito da posição, um jogador que cresce no campo, é outro que fez uma partida muito boa, na minha opinião. Tomou cartão amarelo e já era previsto eu não deixar que ele jogasse os 90 minutos, pelo tempo que ele está sem jogar uma partida inteira. E o Martinelli, ele entrou muito bem na outra partida, eu sabia também que ia entrar, era uma opção que tinha, como entrou e entrou bem. Então, tanto o Felipe Melo jogou muito bem, quanto o Martinelli entrou muito bem no jogo. Foi uma opção por aquilo que eu penso do Felipe Melo, e ele correspondeu totalmente à altura. Boa noite, Diniz, Maicon Ribas do Cariocado. Já pegando a carona da pergunta do colega sobre a ausência do André e a entrada supostamente que era do Martinelli, você acabou optando pelo Felipe Melo. E aqui na torcida aqui fora, muitas pessoas estavam comentando sobre o Iago Felipe, que também tem mais ou menos as mesmas características e não vem entrando nas partidas. Tem algum problema especial com ele? Por que ele não está sendo utilizado nas últimas partidas? Boa pergunta. Se entrar o Felipe, de repente não entra o Martinelli. Então, assim, é que só pode jogar 11 e só pode entrar 5. Não tem nada específico. Ele entrou num dos jogos para trás. É um jogador que eu gosto muito, mas está tudo muito num nível parecido. A qualquer momento ele pode entrar, não só entrar, como voltar a ser titular. É que não dá para trocar 11. Então, ele não entrou o Martinelli. Vai entrar o Martinelli. Então, assim, não dá para colocar todo mundo. O Nonato está vivendo um momento muito bom também. Mas, muito pelo contrário, tem só solução com o Iago Felipe. É um jogador que ajuda muito, muito trabalhador. Já tem uma história dentro do clube e tem tudo aí, é um dos titulares, embora tenha entrado pouco, mas é um dos titulares, assim como o William Bigode. É um time extremamente qualificado do Fluminense e os jogadores têm um nivelamento muito parecido. É uma questão de escolha e de feeling que muito, assim, num detalhe para um jogar, outro, ou a opção que eu tenho para um jogar e outro não jogar, tanto para ser titular como para entrar nos jogos, o nível é muito parecido, é uma questão de detalhe e de percepção daquilo que eu acho que é melhor para o Fluminense nesse momento. Diniz, boa noite, parabéns pela vitória da Ana Web Rádio Fluminense. Hoje o Fluminense venceu o Cuiabá, 3 pontos, mas o próximo jogo é o Inter. Você que vai pensar no Inter a partir de amanhã. Mas o que pensar desse jogo lá? É um jogo muito difícil, né? Normalmente é difícil jogar no Sul e o Inter também vive um bom momento. Que você fizesse falar um pouco dessa expectativa. Não é tão difícil como é difícil o Cuiabá, como foi difícil o Santos, como foi difícil o São Paulo. Esse campeonato não tem. Esse time do Cuiabá, eles perderam também fora de 1-0. O Palmeiras, você pega aí só pode olhar os jogos que eles disputaram no Campeonato Brasileiro. Exceção, eu acho que um jogo que eles fizeram,
Não está me escapando agora Atlético o adversário, Mineiro. mas acho que os últimos 8, 9 jogos, aí eles ganham de 1-0, perdem 1-0. Eles perderam de 1-0 do Fortaleza, perderam de 1-0 do... Achei que ele tava falando do Atlético Mineiro, que o Cuiabá tá 0-0 até, tipo, o penúltimo minuto, aí o Atlético Mineiro abre o placar, aí no último minuto o Atlético Mineiro faz o gol. Aí, tipo, o Cuiabá empata o jogo, aí fica 1-1. Do Palmeiras fora, então é um time extremamente competitivo, um adversário super duro, bem organizado, com grandes jogadores com passagens em Corinthians, Inter de Porto Alegre, por grandes clubes Flamengo. Então, assim, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Então, lá no Sul a gente sabe que vai ser muito difícil a partida, pela qualidade do adversário, por ele estar jogando em casa. A gente vai fazer o que a gente tem feito, procurar fazer o nosso melhor, se entregar de corpo e alma para a gente fazer um grande jogo lá em Porto Alegre. Lembraram até aqui no comentário, o Cachaceiro Sóbrio mandou aqui, Nonato semana que vem, né? Não tem Nonato, né? Jogo contra o Inter, Nonato tá emprestado do Inter. Foi Palmeiras e Cuiabá esse jogo? Não, foi Atlético Mineiro e Cuiabá, pô. Foi Atlético Mineiro e Cuiabá. Oi, Diniz, tudo bem? David Sharp, Antenados na Jogada, parabéns pela vitória, mais uma. Eu queria te perguntar isso em relação ao que você falou da qualidade do time, que realmente está jogando muito bem, mas assim... É unanimidade na torcida que o time está assim na conta do chá, porque o elenco não é tão farto, né? E está brigando pelo título e muitas vezes, né, a gente sabe que o elenco precisa ser mais farto para brigar pelo título. E o Fluminense tem uma espinha dorsal, que a torcida mesmo considera, e a gente da imprensa também, Nino, André, Arias, Ganso e Cano como essenciais. E aí, claro... Hoje eu já considerei essa espinha. Hoje eu considero Samuel Xavier nessa conta também. Tem que trabalhar com essa possibilidade. Caso perder algum desses jogadores, como manter a mesma pegada? Pelo menos um deles. Não, a gente já jogou sem ele. Perdeu hoje, né, André? Ele ganhou. A gente jogou sem o Ganso logo quando eu cheguei aqui. Logo na minha estreia contra o Palmeiras. Fizemos um jogo lá de igual para igual, empatou. Depois nós ganhamos do Atlético Paranaense sem o Ganso, sem o Arias. Todos eles, o André não jogou hoje, a gente ganhou também. Então o time não é... O time, a gente tem um elenco muito bom. A gente tem jogadores que estão no banco hoje, que eram titulares, então a gente tem muitos titulares para jogar. Eu acho o elenco do Fluminense excelente. Eu acho que é um Fluminense, eu estou muito contente desde que eu cheguei aqui. Indiquei praticamente ninguém, tá? Porque a gente tem também uma certa... A capacidade financeira do Fluminense hoje é diferente dos outros, então a gente tem que procurar honrar compromisso e tratar bem aqueles que estão aqui, oferecer o melhor, que é o que todo mundo está tentando fazer, o Mário, o Paulo João, sempre correndo atrás de recursos para poder honrar com os compromissos. E eu repito, eu sou muito contente com o elenco que eu tenho. Ok, gente, obrigado, boa noite aí, vamos encerrar a coletiva. Abraço. Eu sabia que ele ia falar sobre o elenco, porque é óbvio que ele não ia falar que o elenco... o elenco é realmente reduzido, se na resposta anterior ele virou e falou bem assim... eu tenho muitas opções. Eu tenho... não tem como botar todo mundo pra jogar, eu só posso botar 16 pra jogar. Eu tenho Felipe Melo, eu tenho Martinelli, eu tenho o Nonato, eu tenho o André, eu tenho muita gente pra poder botar pra jogar, eu não consigo botar o Iago Felipe e tal. Então, tipo assim, achei que ele não ia virar na pergunta seguinte e falar, o elenco realmente é reduzido. Não ia virar, né? Eu acho que o elenco não é reduzido. Eu acho que o elenco é ok. Ele falta qualidade no banco. O elenco é ok, o elenco é bom pra mim, assim. Não foi bem montado, mas acabou sendo um elenco bom. Mas acho que ele tem um problema ali de qualidade pra brigar pelo título. Por quê? Porque do outro lado tem o Palmeiras, que o time reserva deles é bizarro. E o Fonte botou aí 16 pra jogar. Sim, o Fonte, que 11 mais 5 dá 16. 11 mais 5 do banco dá 16. Matemática aí, segunda série. Acho que a primeira série é aprender a somar. Então é isso. Acho que é esse o principal ponto. Ele chegou a falar umas outras coisas ali e tal sobre o jogador, mas teve um comentário aqui, passou aqui na hora, eu não li, não vi de quem era, mas era tipo assim, eu cheguei a botar um na tela. Ele falar sobre o Almeida, tem que lembrar que ele falou 2 minutos de entrevista pra falar sobre o homem, o Wellington e tal, e elogiar o Wellington 200 vezes, e o Wellington, depois daquilo, em 10 jogos, jogou... 10 não, em 13 jogos hoje, o Wellington jogou tipo 10 minutos contra o Santos. Então, né? Ele não vai pra coletiva falar mal de Pineda. Isso é meio óbvio. Mas é isso. Coletivo de Fernando Diniz que tá saindo. Valeu, Diniz. Tamo junto. Até a próxima.